Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um TVR Desporto, o rescaldo das jornadas do fim de semana. Hoje pode acompanhar-nos ao longo da próxima hora através da tvregiões.com ou também no meu canal em 320012. O nosso convidado de hoje é ex-atleta, treinador e dirigente futebolístico e é também recém-impulsado presidente da Associação de Futebol de Bragança. Muito boa noite, António Ramos. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui connosco neste nosso programa desportivo. É um gosto tê-lo cá. Muito obrigado, igualmente. É um prazer. António Ramos, vamos começar por falar um pouco por si. Você começou a jogar desde miúdo, digamos assim, não é? O desporto, o mundo do desporto sempre foi uma grande paixão sua. Eu estou quase há 40 anos ligado ao futebol. Comecei com 8, 9 anitos a jogar na formação do Grupo Desportivo Moncorvo. Entretanto, fiz um trajeto até aos júniores, sempre na formação do Grupo Desportivo Moncorvo. Fiz os júniores do Nacional no Grupo Desportivo de Chaves, que depois fui encaminhado para os séniores do Grupo Desportivo de Chaves, ainda júnior. Entretanto, depois fui emprestado ao Grupo Desportivo de Mangualde na 2ª Divisão B, na altura ainda não havia Divisão de Honra. Passei pelo Clube Atlético Macedo de Cavaleiros também na 2ª Divisão B e depois fiz um trajeto de 3 ou 4 clubes na 3ª Divisão até entrar na Universidade. E sempre ligado ao desporto. Sempre. Quando entrei na Universidade, foi por opção, abandonei a prática desportiva e passei a ser treinador. Também tive um trajeto de vários anos como treinador dos diversos escalões até séniores. Fui também campeão distrital da Associação de Futebol de Vila Real pelo Sport Clube Vila Pouca de Aguiar. E depois entrei na Associação de Futebol de Vila Real como coordenador técnico durante 7 anos. Era o responsável das seleções todas de futebol e futsal da Associação de Futebol de Vila Real e que daí tive também a possibilidade de participar em várias participações com as seleções nacionais nos diversos escalões também. E a seguir vim lecionar para Torre de Moncorvo e depois, por opção, decidi enverdar pela carreira de dirigismo e candidatei-me à Associação de Futebol de Bragança e tive azar, ganhei. Teve azar e ganhou. Isso foi há quase um ano e meio, não é? Foi dia 8 de junho de 2013. Candidato pela lista B, António Ramos venceu com 42 contra os 35 recolhidos por Jorge Nogueira, da lista A. Jorge Nogueira, que tinha um ciclo de 46 anos na presidência da Associação de Futebol de Bragança. António Ramos venceu estas eleições de 8 de junho de 2013, mas só agora, há cerca de um mês e meio, tomou posse. Sim, deixe-me corrigir, o Sr. Jorge Nogueira não teve 46 anos como presidente, foi secretário-geral durante 20 e poucos e foi presidente da Associação durante 20 anos. Só que, ao somatório dos anos todos, teve 47 anos na Associação. Mais anos do que eu de idade. Mas, entretanto, resolvi candidatar-me e cometi um erro terrível, foi ter ganho as eleições. A partir daí apareceram uma série de processos, alegaram uma série de irregularidades que não foram criadas por mim, foram criadas pelo elenco que estava em funções, porque é da responsabilidade deles toda a orgânica da eleição, e depois, em conluio entre um Grupo Desportivo de Bragança e a Associação de Futebol de Bragança, resolveram concertar para arranjar um subterfúgio judicial até para que houvesse novas eleições, alegando uma série de irregularidades que não existiram. Foi provado em tribunal que não existiram. Foram várias providências cautelares, não é? Sim, houve vários recursos, várias providências em que em todas as ações judiciais os nossos advogados ganhamos sempre, entre aspas, não é? Nunca o que faz o elenco anterior e o Grupo Desportivo de Bragança é que recurso atrás de recurso tem retardado ou retardou durante 1 ano e 7 meses a tomada de posse indevidamente. O Tribunal decidiu que era uma ilegalidade ou estavam em ilegalidade de funções há mais de 1 ano. O Tribunal provou conluio entre o Grupo Desportivo de Bragança e a Associação de Futebol de Bragança. O Tribunal provou a ilegitimidade do cargo e das funções que eles exerciam desde a primeira decisão da primeira instância. O Tribunal provou que essas ditas irregularidades que eles alegavam, nenhuma delas foi provada. Entretanto,
Foi um processo hediondo, foi um processo vergonhoso, foi um processo desgastante, o que me levou, em algumas alturas, Pensou em desistir? Pensei em desistir, mas, entretanto, mantive a minha persistência, também levou a que hoje exerço o cargo para que fui eleito, democraticamente e legitimamente. Estou muito satisfeito e espero levar o mandato até ao final. A primeira decisão judicial surgiu em janeiro, finais de janeiro de 2014. 7 meses depois. 7 meses depois. Estranhámos considerado a improcedente, não é? Sim, foi improcedente e depois houve um recurso para a relação. E devo dizer também que todas as decisões tidas pelo Tribunal fizeram letra morta, o elenco fez letra morta pura e simplesmente, ou seja, ignorou completamente. O que teve que ser o Tribunal, coercivamente, compulsivamente. A dar-nos posse. Inclusive, sob protesto da lista anterior, em que a juiz solicitou a chave das instalações e eles entregaram as chaves sob protesto. E o que a juiz alegou que era completamente indiferente, tinha que entregar as chaves para nós tomarmos posse. São coisas caricatas, acho que únicas no país. Porquê que será que isso aconteceu, António Ramos? Não sei, acho que houve... Porquê que eles não estavam a querer delegar-lhe a liderança, digamos assim? Há várias questões do foro interno que eu ainda não posso divulgar. Tenho documentos na mão. Iremos fazer provavelmente uma auditoria a todo o processo e a toda a instituição brevemente, e daí sim já podemos tirar algumas ilações. Eu já tenho algumas, evidente, até pela documentação que eu tenho em mão, sim. Mas que não me leva a mal, eu gostaria de guardar para uma oportunidade e que seja uma oportunidade vinculativa da veracidade dos documentos. Então aí sim eu dir-lhe-ei o porquê e qual é a minha opinião do porquê da continuidade deles em funções e fizeram questão de levar e de extremar até às últimas consequências essa questão. E desde fevereiro de 2014, só um ano depois, é que você finalmente conseguiu tomar posse. Isto de forma compulsiva, como acabou de dizer, não é? Pelo Tribunal. Pois, porque o Tribunal houve 3 ou 4 decisões que teve e o elenco anterior não fez, nem sequer olhou para a decisão do Tribunal e agora vai ter que ser responsável por isso, não é? É evidente que ainda há processos em vigor. Nós estamos a debruçar sobre eles, há recursos ainda em vigor, nós estamos a debruçar sobre eles e na altura certa irão ter a resposta que devem ter e que merecem ter, porque num país democrático como o nosso, e eu sou português, eu sou transmontano, é inadmissível o que se passou com este processo. Vergonhoso? E o que se passou comigo, vergonhoso. Inadmissível. Inadmissível. António Ramos, o Grupo Desportivo de Bragança, Manuel Martins, nomeadamente o presidente, alegava que a sua vitória tinha sido de forma ilegítima, digamos assim, em algumas... Porquê? Devo dizer que a legitimidade vai a este ponto. Dos 78 votos possíveis, entraram 77 nas urnas. Ou seja, só houve um voto que não entrou, que era do Clube de Carrezeiro de Anciães. Entretanto, dos 77 que entraram, não houve nenhum voto branco, nem nenhum voto nulo. E nenhum dos clubes presentes, inclusive o Grupo de Bragança, votou sob protesto. Portanto, fez-se a ata, divulgou-se a ata, assinou-se a ata, divulgaram-se os resultados à comunicação social logo no final da realização da ata, ninguém protestou, ninguém votou sob protesto, consertámos algumas questões em termos da marcação da tomada de posse, foi tudo consertado com naturalidade. Chegamos a uma determinada altura, a um prazo X, em que, lá está, o Tribunal provou o conluio e, com conluio entre ambas as instituições, levaram a que o processo se arrastasse durante este tempo todo. Como é que o António Ramos classifica todo este imbróglio que já se arrasta já há quase 2 anos, até finalmente que você tomou posse agora, dia 13 de fevereiro? É como eu digo, é antidemocrático, é inadmissível. Já lhe faltam as palavras para descrever. Já faltam porque é de uma atrocidade terrível. Porque estamos num país democrático, nós somos portugueses, parecemos um país de terceiro mundo. Quando, democraticamente, alguém ganha umas eleições, não abdica pelo belo prazer deles, porque eles podiam perfeitamente ter
acatado as decisões do Tribunal e nunca o fizeram. Não é? Tanto é que o Tribunal, acho que é uma situação ímpar, que eu tenha conhecimento, o Tribunal teve que nos dar posse compulsivamente. Isto é uma coisa irreal. Portanto, é inqualificável. Os agentes tiveram que ser afastados forçosamente? Tiveram que ser afastados forçosamente pela juiz do Tribunal. Portanto, é uma coisa hedionda, é uma coisa que não faz parte da democracia portuguesa, que já há 40... Há muitos, desde 75 que estamos em democracia, e já há muitos anos, e eu não me lembro de uma situação idêntica a esta, que é uma coisa irreal, não é? E eu sei por que razões, ou tenho alguns indícios por que razões é que eles não queriam sair. E a curto prazo iremos divulgar esses indícios, não tenho problema nenhum em divulgá-los. Sou uma pessoa frontal, tranquila, ninguém tem nada a apontar-me, não fui incorreto com ninguém, não aliciei ninguém, não intimidei ninguém. Portanto, estou à espera e judicialmente, já que foi judicialmente que foi resolvida a questão toda, também judicialmente irá ser resolvida a questão daqui para a frente. O António Ramos teve a oportunidade de privar alguma vez ao longo destes meses todos com o Jorge Nogueira? Com nenhuma vez. Nem tenho intenção de o fazer, não tenho prazer nenhum em fazê-lo, porque é uma pessoa que não me diz nada, fez um trajeto na associação, respeito, sim, mas como pessoa não lhe direi dar esse prazer, nem eu faço questão disso, muito sinceramente. É passado, está ultrapassado, em termos de ideias, em termos de perspectivas de médio e longo prazo da associação, estava ultrapassadérrimo, é a minha opinião. Fez o trajeto que fez, temos que o respeitar, porque foi também digitado pelos clubes para o efeito, mas não me diz absolutamente nada como dirigente esportivo, é muito fraco, não tinha ideias nenhumas, era um marasmo completo. Vivia-se uma apatia generalizada neste organismo. Como eu referi várias vezes. Sim. E que cingiu-se só a gerir a instituição como uma casa comercial em que comprava e vendia bens essenciais e pouco mais do que isso. Dinamizava a associação. Nada. Ou seja, ainda bem que houve uma mudança. Deus queira que não digam isso de mim. Quando disserem isso de mim, eu saio. E saio de livre vontade. Deus queira que não digam isso de mim, mas eu consigo dizer isso do elenco que estava, porque, efetivamente, é uma constatação daquilo que eu estou a dizer. Estavam agarrados ao poder, como se costuma dizer? Sim, mas eu depois explico as razões porquê. Muito bem, muito bem. E era importante também, já há muitos anos, lá está esta direção de Jorge Nogueira, já há 47 anos, como acabamos de referir, já estava esta liderança deste organismo do futebol e do futsal no Distrito de Bragança. Impõe-se uma dinâmica, impõe-se uma revolução, digamos assim, no futebol e no futsal no Distrito de Bragança? A entidade que rege o futebol distrital é a Associação de Futebol de Bragança. Quem estiver à frente da instituição deve ter a responsabilidade de fazer essa dinâmica toda. Porquê? Porque se nós formos delegar aos clubes essa função, eles não o farão. Sim. Continuarão a fazer o que fizeram até aqui. Eu tenho uma série de propostas que fiz em menos de 2 meses, como, por exemplo, temos que informatizar toda a dinâmica da associação, temos que modernizar toda a dinâmica da associação informatizando-a, temos que aprovar uma série de regulamentos, uma série de linhas orientadoras e de conduta que têm que ser os clubes a aprovar em Assembleia Geral, irão ser aprovados até junho, irão ser propostos para aprovação até junho. Ou seja, em 2 meses foi feito muito mais coisa do que se fez nos últimos 20 anos, por exemplo. Foi feita uma proposta para fazer a amortização do passivo dos clubes. A amortização, devo-lhe dizer que foi uma gestão danosa o que se fez na instituição nos últimos anos. O global Vamos da dívida, falar disso também. Podemos adiantar se mais quiser. Mais para a frente, mas pronto, mas entretanto foram feitas uma série de propostas e essas propostas foram muito bem aceitas pelos clubes. Já houve propostas que foram votadas por unanimidade e há propostas que nós já apresentamos e delegamos essa responsabilidade aos clubes, como por exemplo a alteração dos estatutos. Nós temos que alterar os estatutos e os clubes têm essa responsabilidade, devem-se pronunciar. Nós queremos alterar
a questão do funcionamento da arbitragem, e vão ser os clubes a aprovar, e nós queremos que sejam os clubes que estejam em interatividade com a associação. E depois, nós, com as nossas linhas orientadoras e propostas em programa eleitoral, nós queremos implementar aos poucos aquilo que foi a nossa proposta eleitoral para todos os clubes. António Ramos, deixe-me só recordar também lá para casa, também você pode fazer as questões que quer ver respondidas aqui em direto por António Ramos ao longo deste nosso programa desportivo. António Ramos, dia 13 de fevereiro de 2015 foi o dia, de forma compulsiva, lá está, que você tomou posse desta Associação de Futebol de Bragança, depois de um longo processo que se arrastou na vara dos tribunais desde junho de 2013. O Tribunal da Comarca de Bragança finalmente impulsou a sua direção. Sim. António Ramos, isto era... Desculpe interrompê-lo. Era um sonho de menino, digamos assim, chegar aqui. Era. Devo dizer que sexta-feira 13, portanto, quem é supersticioso... 13. Sexta-feira 13, portanto, eu não sou supersticioso e encaro isso com alguma naturalidade, mas há muita gente que diz, cuidado, que foi sexta-feira 13, vamos ver. É um sonho de miúdo. Eu, inclusive, tenho uma história até para contar. Eu, quando conheci o Sr. Jorge Nogueira, há muitos anos atrás, estava eu a iniciar as minhas funções como coordenador técnico na Associação de Futebol Vila Real. Eu disse, Sr. Jorge, em tom de brincadeira, irónico, eu um dia vou ser presidente da Associação de Futebol Bragança. Ele começou-se a rir, faz muito bem. Mas a intenção até ali não era vinculativa ou não era efetiva. Mas tinha já uma ideia de que o meu futuro iria ser no dirigismo desportivo. Porquê? Eu tenho o 4º nível, eu posso treinar qualquer equipa do mundo. Sim. Tirei o 3º e o 4º nível com atletas famosos do mundo do futebol, com treinadores famosos do mundo do futebol, e por opção pessoal não quis seguir o treino e preferi, em verdade, pelo dirigismo. E daí que este cargo é mesmo a minha cadeira de sonho desde miúdo. Sinto-me lisonjeado por ter conseguido. Nunca pensei nas minhas cogitações, quando era miúdo, conseguir este cargo. Devo-lhe dizer que nunca pensei fazer parte de uma equipe técnica de uma seleção nacional. Tive esse prazer várias vezes, durante quase 30 jogos. Nunca pensei fazer parte de uma coordenação técnica de uma associação. Tive esse prazer e muito menos pensei ser presidente de uma associação e felizmente sou. Portanto, tenho feito um trajeto desportivo até que muito me satisfaz. Não me orgulha porque é um trajeto normal, que eu considero normal pela vivência que vem desde miúdo a esta parte. Licenciei-me com alguma dificuldade até económica, de apoio familiar. Fiz um trajeto de vida algo difícil e desde miúdo fui sempre uma pessoa determinada, fui sempre uma pessoa empenhada, fui sempre uma pessoa corretíssima, fui sempre uma pessoa frontal. E se calhar daí tirei os meus dividendos todos deste trajeto que eu tenho feito. Portanto, sinto-me lisonjeado por isso, estou contentíssimo e espero que daqui a 4 anos me convide outra vez para vir aqui. Exatamente. E dir-lhe a mesma coisa e poder-lhe dizer a mesma coisa. No final, todos esses valores que você acabou de referir se impõem e prevalecem na sociedade. Só assim faz sentido também. Eu, na minha vida particular, sigo esses princípios. Não me tem dado mal. Ainda há pouco tempo recebi telefonemas de pessoas que estavam desagradadas comigo por eu ter preferido comentários na comunicação social. E eu assumi isso, disse porque é que disse, não é? E depois eu fico sempre aliviado e tranquilo, porque justifiquei, ou seja, eu justifico tudo. Todo o meu trajeto na associação é tudo justificável e vai ser tudo justificável. Não quero que me pergunte um dia e diga assim, então porquê é que fez porquê é que optou por isto? Optei porque sim. Isso não é a resposta. Tem que haver uma justificação para isso. Nós somos jovens, felizmente eu considero-me jovem, tenho quase 50 anos, mas considero-me jovem, mas no sentido que sou jovem, tenho alguma disponibilidade mental e física para o cargo, tenho-me desmultiplicado em várias funções e tenho dado no terreno, tenho contactado muita gente. E se calhar só assim é que faz sentido nós queremos implementar alguma coisa. E nesse sentido, presumo eu que nestes 2 meses tenha sido um trabalho árduo, tenho dormido muito poucas horas e acho que o trabalho começa a pouco e pouco a ter os seus efeitos,
Só espero ter algum apoio também dos clubes para que isto também fique mais alicerçado e consiga fazer as coisas é fundamental, que eu perspectivo para o futuro. É fundamental. Isso é fundamental. E como é que tem sido esse contacto mais próximo com os vários clubes do Distrito de Bragança? Num princípio, Sente-se acarinhado, sente-se apoiado, o que é que eles lhe dizem? No início tive alguma dificuldade, devo confessar. Porquê? Porque houve 2 ou 3 erros que cometi, e é verdade, penitencio-me por isso, e que apressei-me a corrigi-los. E nós também na nossa vida cometemos erros, e nós só cometemos outra vez o mesmo erro se não quisermos melhorar. Exatamente. Entretanto, eu penitenciei-me com isso e tenho tido uma relação tranquila com os clubes. Porquê? Porque sou uma pessoa frontal, digo o que tenho a dizer, aquilo que eu penso, aquilo que devem ser as linhas de conduta da associação, e não tenho dado mal. E não dou aso a que ponham em causa o que quer que seja em função daquilo que são as minhas ideias. Eu apresento as minhas ideias e o porquê. Se houver ideias divergentes e que eu acho que sejam melhores que as minhas, eu opto por essa ideia melhor. Como até aqui, o programa eleitoral que eu implementei vai de encontro até às premissas que os dirigentes federativos querem para as associações, portanto, eu sinto-me lisonjeado porque já estou avançado no tempo. Quero ver se tenho capacidade de as implementar. Acho que sim, desde que uma pessoa seja correta, tranquila, desde que não ande com subterfúgios, portanto, acho que vou conseguir isso. E, nomeadamente, falando, por exemplo, do Grupo Desportivo de Bragança, com quem você trocou palavras acesas, sim, com o Manuel Martins, como é que será, doravante, a vossa relação? Tenho um processo sobre mim, um processo de crime, sim, alegando uma difamação. Está na justiça? Uma difamação. Sim. Foi arquivado, não foi arquivado, foi o Ministério Público mandou arquivar, não sei se é assim que se pronuncia, é a linguagem técnica dos advogados, só que depois houve um recurso, alegar que não, sim senhor. Sim. Mas está em fase de conclusão também, não houve justificação para a apresentação desse dito processo de crime, por eu pôr em causa a legitimidade de uma pessoa ser presidente do Distrito de Bragança, por eu alegar incapacidade, perfil para ser presidente do Distrito de Bragança. Tenho a minha opinião, como a doutora também tem a sua, e eu tive a minha e expressei-a, e expresso em qualquer lugar. É a minha opinião, tem que respeitar, estamos num país democrático. Eles é que estavam habituados estavam habituados a que não fosse, é que nós não nos expressássemos assim e desta forma, tão tranquila e frontal. Exatamente. Mas, António Ramos, esse é um dos processos, ou seja, ainda decorre um segundo processo em tribunal de uma providência cautelar interposta por Manuel Martins. Esse é outro? São tantas providências que eu já nem sei quantas são. Sim. O que é certo é que houve uma que foi indeferida e já foi arquivada, porque transitou em julgado. Foi esta, tanto é que nos deu posse ao tribunal. Houve um recurso à decisão do tribunal. Houve outro recurso à decisão da nossa tomada de posse. Ainda está a decorrer uma ação principal, que essa ação principal muito provavelmente irá ter outros fechos, teve a Previdência Cautelar. Se a Previdência Cautelar provou que não houve ilegalidades nem irregularidades nenhumas, não é a ação principal que vai provar agora o que quer que seja. Sim. Entretanto, há uma série de ações que não param, não sei porquê, deve ser por, como é que eu ia dizer, masoquismo, sei lá, não param, e há constantes recursos, a meu ver, sem fundamento, mas, ou seja, o aspecto judicial deixa isso para os advogados, eles têm-me informado todo o trajeto, estou tranquilo em relação a isso. Agora vamos aguardar serenamente para que também seja a ação judicial a decidir esses processos todos, e vão ser decididos, e de certeza vão de encontro à que foi a primeira decisão da primeira instância, relativamente à primeira providência cautelar. A anulação da sua tomada de posse não está em causa? Está confiante quanto a isso? Não, pode estar em causa, mas eu acho que pelas provas que o Tribunal apresentou, sim, não fui eu, as provas que o Tribunal apresentou, que a Justiça apresentou, eu acho que não há que ter nenhuma preocupação, mas eu respeito a Justiça, ao contrário de algumas pessoas, eu respeito, e se houver Justiça nesse sentido, cá estarei eu para me debruçar e para eu também ter uma decisão pessoal em relação a esse assunto todo. E ainda há força anímica e moral? Agora há. Até uma determinada para levar altura, avante todo este processo? Até uma determinada altura, até uma determinada altura não tive. Sim. Entretanto, comecei a perder
algum fulgor que tinha no início. Mas agora, com a tomada de posse, o ânimo é diferente, a motivação é diferente. Quer se queira, quer não, é um cargo apelativo. Sou muito mais conhecido, sou muito mais mediático. Pelo cargo em si, não é? Eu continuo a ser a mesma pessoa. Mas eu sei que... Eu vou dar 2 exemplos. Eu estive no torneio de Porto Alegre de Interassociações Feminino e proferi lá 2 ou 3 opiniões pessoais. E que iam contra o que estava a ser apresentado pela Federação Portuguesa de Futebol. O que é certo é que eu também me pronunciei variedíssimas vezes enquanto coordenador técnico, nunca ninguém me ouviu. E pronunciei-me uma vez como presidente da associação, toda a gente me ouviu. Foi o diretor nacional do desporto escolar telefonar para o diretor regional, e porque foi o presidente da associação que falou, e etc, etc. Disse só realidades, que é a minha opinião evidente, claro, a respeito à opinião dos outros, e entretanto o cargo em si faz com que nós tenhamos muito mais responsabilidade, muito mais cuidado em várias questões que uma pessoa fala. E daí eu saber perfeitamente que sou muito mais mediático em termos políticos, em termos desportivos, em termos pessoais, mas encaro isso com alguma naturalidade. Continuarei a ser o mesmo António Ramos que sou, e se Deus quiser não abdicarei disso. E pronto, sou um tanto ou quanto mais reservado nestes últimos 2 meses, porque há coisas importantes que eu tenho que decidir e que não posso manifestar. Mas pronto, também é uma gestão, é a gestão que eu faço da instituição. Não sei se bem se mal, vamos ver a curto e médio prazo se eventualmente terei razão ou não. Sei que sou muito mais mediático, sinto-me lisonjeado por isso também, gosto disso, mas também sou muito reservado ao ponto de também me resguardar. Tudo pelos interesses também máximos deste organismo, desta Associação de Futebol de Bragança? Tudo pelos interesses máximos deste organismo e pelas pessoas que trabalham lá e pelas pessoas interessadas na instituição. Veja que eu não sou remunerado, também não tenho despesas, é verdade. Mas não sou remunerado. E veja que, antes de nós começarmos até a entrevista, eu disse-lhe que eu ia propor ao Presidente da Federação, e vou, que os Presidentes das associações, pela responsabilidade que têm, devem ter um subsídio da Federação. A Federação gasta muito dinheiro em algumas questões, mas tem que olhar para este lado, porque só somos 22 em termos nacionais. Sim. E esses 22 só são, sei lá... 5% do orçamento ou 2% do orçamento total da Federação provavelmente não tem efeito algum na Federação e se calhar tem um impacto muito grande para as associações e para os presidentes. Eu também devo referir que o Presidente do Conselho de Arbitragem deve ser remunerado, porque nomeações constantes, semanalmente, preocupações iminentes com os árbitros, com todos os árbitros, com todos os jogos, a calendarização de jogos, a regulamentação de funcionamento das atividades. Bem, é uma tarefa árdua para uma pessoa... Exige muitos minutos, muito tempo. Muito tempo durante a semana. Muito tempo. Eu devo dizer que, por exemplo, o Presidente da Associação está todas as semanas e todos os dias ocupado. Mas o Presidente do Conselho de Arbitragem, de segunda à quinta-feira, não dorme, porque ou recebe telefonemas por mudança de turno de um árbitro A ao árbitro B, que tem que fazer uma renomeação, ou tem que ajustar, porque há alterações de jogos à última da hora por imperativos que nós não conseguimos controlar e tem que ser alterado, depois já não dá o árbitro que está nomeado, tem que ser outro. Ou seja, é uma responsabilidade terrível até do funcionamento da própria instituição. E eu vou fazer ver ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, com quem já tive algum contacto, e vou-lhe mostrar o porquê do pedido de um subsídio tanto para o Presidente como para um ou outro órgão das associações, porque é importante e tem que ser. Não é o mais justo também? É o mais justo também. É o mais justo. É o mais justo. É o mais justo. António Ramos, antes de irmos para intervalo, você está nesta direção oficialmente há 2 meses, nem sequer, não há 2 meses. Quase 2 meses. Quase 2 meses. Foi dia 13 de fevereiro, quase 2 meses. Como é que encontrou a casa nestes primeiros dias? A casa, por alto. Por alto. Neste momento. A casa não tinha dívidas nenhuma, já é bom. Já é bom. Nem à Segurança Social, nem a nenhum fornecedor, já não é mau. Em termos de dinheiro, não havia quase dinheiro nenhum, mas nós também é da nossa responsabilidade, ao aceitarmos o cargo,
arranjámos uma solução para a viabilidade da instituição, foi por isso que a gente também foi eleito e foi por isso que nos indigitaram os clubes. Funcionava, como já falámos aqui, o dia-a-dia, sem expectativas nenhumas, sem perspectivas nenhumas, nada. Entretanto, nós quando chegámos ali, deparámos com uma casa amorfa, um marasmo total. Entretanto, começámos logo a diligenciar algumas coisas, cometemos erros na primeira e na segunda semana, que nós conseguimos salvaguardar, e pronto, a partir daí temos, eu pelo menos tenho andado no terreno para trás e para a frente e para todo lado, contactado muita gente, e aos poucos temos tido algumas iniciativas que Deus queira que sejam a curto prazo aprovadas em Assembleia Geral. Sim. E, entretanto, depois implementadas, e vamos ver se damos uma dinâmica diferente à instituição daqui para a frente. Mas esperava encontrar a casa pior do que encontrou? Eu esperava encontrar a casa pior. Financeiramente? Pior é difícil, porque repare que a dívida dos clubes era avultadíssima, já vamos para a frente falar sobre isso, e já vai ver o porquê de eu estar a dizer isto. A dívida dos clubes é incomportável para qualquer instituição, muito menos para a Associação de Futebol de Bragança, que tem a sua atividade normal, e isso é da responsabilidade dos clubes. Os clubes é que são responsáveis a que a instituição esteja a este nível e a esta hora com as dificuldades financeiras que estão. Eu responsabilizo os clubes, não está a ver que eu não tenho problema nenhum a responsabilizar os clubes, sim, porque é verdade e efetivamente é da responsabilidade deles. Agora, também cabe aos clubes cabe aos clubes movimentarem-se e aprovarem uma série de questões para também repor toda a orgânica natural e a atividade normal do que é uma instituição que vai incidir todas as suas linhas orientadoras em prol dos clubes e em prol da atividade normal da instituição. Daí também cabe aos clubes essa responsabilidade, e eu responsabilizo por isso, mesmo em Assembleias Gerais, e não tenho nenhum problema nisso, porque a responsabilidade, a instituição, a Associação de Futebol de Bragança, é dos clubes. Então os clubes têm a sua parte e grande parte de responsabilidade em toda a atividade da Associação, e também são chamados a pronunciarem sobre isso, e é o dever deles. Mas acha que os clubes deviam ser cada vez mais sustentáveis? Os clubes é difícil serem sustentáveis sem o apoio dos municípios. Ou autossustentáveis sem o apoio dos municípios. Mas essa autossustentabilidade depende também dos dirigentes que têm. Porque é inadmissível haver dívidas à Associação de Futebol quando têm jogadores a oferirem subsídios. Entretanto, primeiro tem que haver o cumprimento dos clubes para com a Associação, porque a Associação é a instituição que rege toda a atividade da instituição. E nesse sentido, toda a atividade do movimento associativo. E nesse sentido, é da responsabilidade dos clubes cumprirem com aquilo que devem cumprir. E é da responsabilidade da Associação fazer cumprir essas questões todas. Agora, vamos ver se sou capaz ou não de fazer cumprir. Vou ser um tanto ou quanto intransigente e rígido nisso, porque há o princípio de cumpridor. E como eu quero cumprir com toda a gente e com todos, tenho que cumprir comigo também. Portanto, iremos ter algumas batalhas não muito favoráveis para a minha pessoa, mas mantenho-me tranquilo, porque acho que é assim que deve seguir. É exigível esse rigor. E é exigível isso porque foi uma gestão danosa o que se passou nestes últimos anos, depois vai ver com a dívida que vem a seguir, que eu lhe vou dar mais ou menos uma ideia. Pelo Mirandela, nomeadamente, podemos avançar, tem uma dívida que ronda os 25 mil euros. Eu não posso falar por clubes individualmente, isso é público. Mas é público, eu prefiro são dados falar, públicos. Eu prefiro falar no global dos clubes todos. Sim, é isso mesmo. E na segunda parte também vamos então continuar esta conversa com o António Ramos e olhar também para a frente e falar também um pouco dos projetos futuros da Associação de Futebol de Bragança. Até já, regresse connosco.